Fala galera, beleza? Professor André que está falando. Vamos iniciar nossa revisão geral de História para a prova do segundo bimestre do terceiro ano do ensino médio da Escola João Alves Moreira. Sou o professor André Rodrigues e vamos iniciar a nossa revisão de História. E para a gente iniciar, é claro, a gente já fala sobre o movimento de contestação contra a obrigatoriedade da vacinação em 1904 no Rio de Janeiro, que tem como nome aí, a gente conversou em sala de aula, alguns grupos apresentaram, foi a nossa P3, né? Alguns grupos apresentaram sobre a revolta da vacina. Bom, a revolta da vacina ela aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro, como eu falei, e entre muitos pontos, é claro que esta é apenas uma revisão, existe a questão da higienização, existe a questão do saneamento, existe a questão da derrubada dos cortiços, né? A gente falou, ou seja, a retirada do pobre do espaço que é público, mas é privado, né? Um espaço das elites. E no caso aí, como a gente falou em sala de aula, a gente debateu, vocês sabem que esse movimento ele também tem como o grande foco aí a ideia de pessoas que são contrárias à vacinação contra a varíola em 1904. E aí, vamos fazer uma breve contextualização. Usei essa imagem aí. Essa imagem retrata pessoas que são contra a vacinação da Covid-19. Vocês sabem que essa obrigatoriedade ela aconteceu pelo Estado. O Estado promoveu essa obrigatoriedade e algumas pessoas elas acabaram alegando que isso estaria privando a liberdade delas, né? Algumas pessoas, inclusive, acreditam, né, até hoje que a vacina é a própria doença, e vocês sabem que isso aconteceu também em 1904, na revolta da vacina. Pessoas contestaram, pessoas foram contrárias a essa obrigatoriedade da vacinação. Naquele caso, em 1904, no caso da doença da varíola, que também no Brasil ocorreu uma epidemia. Então, vocês podem perceber nessa imagem aí a expressão de um movimento de descontentamento popular sobre a obrigatoriedade da vacinação no Brasil. Nessa imagem aí, ela é uma imagem de 2020, no Acre, né? E vocês sabem que nós temos várias imagens que retratam também essa ideia de que na história existem várias transformações, mudanças, mas também permanências, né? Como pode alguém ser contrário à vacinação, ou seja, à própria questão de saúde pública? Outro ponto importante também que a gente deve entender durante a primeira fase, né, a primeira etapa da República no Brasil, que a gente chama de Primeira República, e inclusive depois vocês vão estudar comigo com Getúlio Vargas, vocês vão estudar o governo, a era Vargas, de 1930 até 1945, vocês vão perceber que o próprio Getúlio Vargas vai utilizar essa ideia de governo dele de uma era Vargas, que é contrária a essa república antiga, né? Por isso que chamam essa fase de 1889 até 1930 de Primeira República, mas muitos outros chamam também de República Velha. Isso também tem a ver com a questão da memória, né? O Getúlio Vargas tenta se promover dizendo que tudo que foi antes dele era velho, né? Isso é memória, a gente tem conversado também. De acordo com Jacques de Legoff, né, um grande historiador, a gente tem abordado essas questões de memória em sala de aula. Bom, e a imigração, né, ela vai acontecer, as pessoas que vão vir trabalhar no Brasil agora, substituindo aquela mão de obra escravocrata, aquela mão de obra escravista, escrava, essas pessoas elas vão vir trabalhar no café. Falei na sala de aula que a principal atividade econômica do Brasil que tem, inclusive, uma grande influência nessa questão de o Brasil se tornar muito tardiamente industrializado, né? Ele foi agrário até meados de 1930, quando se iniciou o processo de industrialização no Brasil. Mas é claro, porque era previsto, era de interesse dessas pessoas, dessas elites, se manterem no poder. Por isso elas vão criar várias estratégias, como no caso do voto de cabresto, a gente tem conversado muito em sala de aula, e também a questão da política do café com leite, a gente vai conversar um pouco sobre isso. São estratégias para que essas pessoas que estão no poder, elas se mantenham
mantenham, né? E aí esses pequenos grupos, eles continuem se estabelecendo, se beneficiando. Por isso a gente chama de oligarquia, o governo de poucos, né? E que esses poucos, inclusive, eles são restritos, são pessoas que estão ligadas diretamente à questão agrária, são os grandes cafeicultores, principalmente de São Paulo, do Oeste Paulista, né? E a gente conversou sobre isso. Então, quando acaba em 1889, 1888, na verdade, o escravismo no Brasil, em 1889 se institui a República, que é o início desse período que nós estamos estudando. Mas, se não tem mais a mão de obra escrava, o que vai acontecer no Brasil? Alguém vai ter que trabalhar, e não vai ser, com certeza, o latifundiário, o grande proprietário de terra, né? Aquele cafeicultor que produz e que cultiva o café, enriquece o café, ele tem grande valor, principalmente na Europa. O Brasil exporta muito café nesse momento. Então, o que acontece? O Brasil ele vai acabar atraindo aí, já que existe uma crise na Europa, pessoas elas vão ainda mais vir para o Brasil, né? E isso vai acabar fomentando essa imigração. E essa imigração é a vinda dos europeus para cá, para o Brasil, para trabalhar na lavoura do café. Então, o que acontece? Esses imigrantes, eles vêm, inclusive, com seus pensamentos, né? O anarquismo, o socialismo, eles são muito presentes ali na sociedade europeia. Inclusive, eles vão trazer para cá e vão influenciar muito do que a gente vai chamar de sindicatos. Os sindicatos que a gente vai trabalhar principalmente durante o período da Era Vargas, no terceiro bimestre. Então, a imigração na Primeira República no Brasil é essa ideia de vinda de europeus, né? Principalmente os italianos, vão formar inclusive alguns clubes do Brasil em São Paulo, como o Palmeiras, em Minas Gerais, no caso do Cruzeiro, né? E esses italianos vão fundar clubes, né? Para eles também se manterem em sociedade, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras, assim como outros clubes também vão se formar aqui no Brasil, a partir da vinda desses imigrantes, da vinda desses europeus para trabalhar aqui na lavoura. Bom, mas aí vocês sabem que essas elites do Brasil, elas sempre estão criando alguma estratégia para se manter no poder e para também, claro, não serem ameaçados, né, para que eles não percam tanto o poder político quanto o econômico. Então, é claro que eles vão proteger suas terras, né? Desde 1850, com a Lei de Terras, existe a ideia de uma manutenção das grandes propriedades de terra nas mãos dessas poucas pessoas. Essa oligarquia se manter sempre no poder. Isso não é diferente nos dias de hoje, né? Então, o que acontece? Eles vão criar sistemas de parceria. O que são sistemas de parceria? Eles vão fazer com que essas pessoas que venham para cá, para o Brasil trabalhar, eles possam ter um determinado pedaço de terra para cultivar e assim eles pagarem em tributos, mas também em produtos, esse arrendamento dessa terra, por exemplo. Esse é uma forma de existir um sistema de parceria. Vocês sabem que a cafeicultura nas regiões pioneiras do oeste de São Paulo estava em franca expansão, em grande expansão, né? E precisava de maiores contingentes de trabalhadores rurais. Por isso que esses imigrantes vêm. Mas é claro que o sistema de parceria é uma forma com que os grandes cafeicultores eles vão conseguir se proteger desses imigrantes para que os imigrantes não enriqueçam. Claro, são estratégias, né, fazendo com que o imigrante se torne dependente, que ele não ganhe tanto, né, e que ao ponto de, inclusive, se favorecer tanto que ele se beneficiasse mais do que o próprio cafeicultor. Então, o sistema de parceria é formado basicamente dessa ideia de vinda dos imigrantes, e esse sistema de parceria vai receber esses imigrantes, sempre defendendo os interesses de quem? Interesses dessas elites. Pessoal, a primeira fase desse período que a gente está estudando, que vai de 1889 até 1930, é a República da Espada. Expliquei para vocês por que o nome República da Espada, justamente porque esse golpe militar de 1889 foi um golpe republicano, né, que instituiu um sistema político no Brasil, que é o vigente até hoje, e os dois primeiros presidentes do Brasil foram
Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. Então, quais são as principais características do governo? Do segundo governo, principalmente do Floriano Peixoto, é a manutenção da política protecionista e dos estímulos à indústria. É claro que essa industrialização ela é uma industrialização muito pouco atrativa e também uma industrialização que a gente chama de uma industrialização que não é efetiva. Por quê? Porque, claro que essa indústria ela vai estar relacionada diretamente ao quê? À produção do café. Porque quem se beneficia no Brasil, quem tem o poder no Brasil, tanto político quanto econômico, são os cafeicultores. E é claro que para eles a industrialização em outras etapas e em outras áreas, é claro que não é interessante para eles. Existe o início das reformas urbanas, né? E inclusive lá no Rio de Janeiro, com o prefeito Pereira Passos, a ideia é tirar os pobres do centro da cidade. Isso é que eles chamam de reforma urbana. Urbanização, modernização, durante o primeiro período aí do século XX, mas essa urbanização para quem? É isso que fica como reflexão. Será que existe uma modernização para todos? Será que urbanização, desenvolvimento, ele é de fato? Ele existe historicamente para todo mundo? Não, inclusive para hoje em dia a gente sabe que isso não existe, né? Medidas populares, que são o controle de preços, isso vai acabar acarretando inclusive uma crise inflacionária, que a gente conversou um pouco, né, nas nossas aulas. Autoritarismo, censura. Pessoal, principalmente o governo de Floriano Peixoto, ele sofreu muita contestação, oposição. E eu falei em sala de aula também, o Floriano Peixoto, ele foi, inclusive, apelidado, aí, né, foi chamado de Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele, além de censurar os seus opositores, ele agia com violência aos movimentos que eram contrários aos interesses dele, eram contrários à ideologia pregada por ele. Então ele acabou acabou sufocando dois movimentos no Brasil, que é a segunda revolta da Armada, aconteceu na Marinha do Brasil por soldados que continuavam sofrendo ainda, assim como na revolta da Chibata em 1910, ainda esses marinheiros sofriam ainda com uma grande violência, né, fome dentro da Marinha no Brasil. Ou seja, dentro de uma instituição forte, militar, ainda se mantinha características de uma sociedade escravocrata. As pessoas mais pobres, negras, elas continuavam sofrendo dentro das instituições. E também a Revolução Federalista, uma oposição que acontece na cidade do Desterro, lá em Santa Catarina. Hoje essa cidade ela homenageia, olha lá a questão de memória, né, pessoal? Essa cidade ela é chamada hoje Florianópolis, ou seja, de Floriano Peixoto, Nópolis de cidade de Floriano, uma cidade que ele destruiu, que tinha muitos opositores. Inclusive a Revolução Federalista aconteceu ali. Então, pessoal, outro movimento que aconteceu, além deste, também foi a Guerra de Canudos, em relação aí diretamente ligado à oposição à República. É um movimento de contestação que acontece no Brasil e existe também a ideia de uma crença no messianismo sebastianista, ou seja, a ideia de que um Salvador ele vem para o Brasil para livrar as pessoas mais pobres dessa cobrança indevida de impostos, desse autoritarismo empregado pelo Estado, na presença dos republicanos, na ideia de uma manutenção de riqueza para poucos, enquanto muitos passam fome. Essa ideia aí ela é pregada pelo Antônio Conselheiro, que é líder da Guerra de Canudos entre 1896 e 1897. Pessoal, a Guerra de Canudos ela é assim, uma aula inteira, muito demorada, mas eu preciso que vocês entendam e eu quero parabenizar os grupos que participaram, né, e apresentaram a Guerra de Canudos, mas a Guerra de Canudos você tem que pensar ela como um movimento messiânico, ou seja, aqueles movimentos que existe um salvador. No caso da Guerra de Canudos é o Antônio Conselheiro, né? Mas nós tivemos muitos outros também, que são contados inclusive na Bíblia, vocês sabem, dos Messias aí, né? Entre eles nós temos Moisés, que livrou, né, pessoas ali do Egito, da escravidão,
movimentos milenaristas, né? São movimentos aí que ocorrem na tentativa de que exista uma salvação para os mais pobres, as pessoas que são de uma forma indevida, ilegal, né? Essas pessoas sofrem e é claro que sempre alguém vai se beneficiar, não digo assim, não prejudicando essas pessoas, mas alguém vai tentar livrar, mostrar de que forma essas pessoas mais pobres poderiam ser salvas. Então, o Antônio Conselheiro, ele é de Quixeramobim, nasceu em Quixeramobim, ele vai andar o sertão nordestino e vai chegar até o sertão da Bahia e vai ali criar, né, um território, um espaço, uma comunidade para que as pessoas possam viver através da economia de subsistência, ou seja, da própria produção, do seu próprio esforço. Então, esse movimento é um movimento messiânico, sebastianista, porque é aquela ideia de que acredita em um Salvador que vai chegar. Esse sebastianismo vem do movimento, né, de Dom Sebastião, é a volta que os portugueses acreditavam que o Dom Sebastião voltaria para salvar a população, né, toda a população de Portugal. Em um determinado momento de crise sempre aparece, ainda até hoje, né, esse movimento sebastianista. Então essa crença aí ligada diretamente à Igreja Católica, porque o Antônio Conselheiro, ele pregava a ideia de casamento apenas como instituição católica, cristã, e ele era contra, inclusive, o quê? Ele era contra o casamento civil que foi criado pelo Estado laico, a República, a partir de 1889. Então, todos eles aí, no caso, os que se manteram aí ligados ao Antônio Conselheiro eles com certeza estavam em oposição à República. Por isso que por muitos o Antônio Conselheiro foi chamado de monarquista. Outro ponto interessante, galera, outro movimento que aconteceu foi o Contestado. A Guerra de Contestado aconteceu de 1912 até 1916, foi um conflito que ocorreu durante a Primeira República, considerado a maior guerra interna da história do Brasil. E o que foi aí o Contestado? Aconteceu lá entre a região do Paraná, fronteira com Santa Catarina, né? E, na verdade, o que a gente pode entender como a Guerra do Contestado foi, com certeza, uma briga por terras, um conflito que é direcionado à ideia de que grandes empresas elas vão estar presentes, né, através de licitações, elas vão ser escolhidas para chefiar, para liderar, para construir, inclusive, grandes estradas de ferro. E aí o que vai acontecer? Essas estradas de ferro elas vão ser construídas e os espaços em que essa estrada de ferro vai ser construída para o grande empresariado, para favorecer as elites, vai ser com certeza os espaços em que as pessoas mais pobres, inclusive, moravam, residiam. Pessoas vão lutar, pessoas mais pobres, os camponeses vão lutar em prol da posse de terras, mas o empresariado vai lutar, inclusive, não só, as elites não vão lutar apenas pela tentativa de enriquecer através das atividades econômicas ali previstas, mas também para conseguir mais influência, para enriquecer através do espaço. Inclusive vai ter uma briga, né, entre o governo do estado do Paraná e de Santa Catarina para aumentar as suas fronteiras. Outro ponto importante, pessoal, que a gente não pode esquecer, que no governo de Campos Salles aconteceu a política dos governadores. Vocês podem ver aí por essa tabela que existe um jogo aí, existe uma troca de favores entre, né, os coronéis e o prefeito e o governador, que são essas oligarquias aí, e o governador e o presidente. Falei que o voto de Cabresto, na sala de aula, eu falei para vocês que o voto de Cabresto, ele acaba promovendo a ideia de que sempre vai existir alguém no poder. Esse alguém no poder vai se manter sempre no poder através do voto que foi conquistado, vamos dizer assim, né? Na verdade, ele foi
forçado aí, né, praticamente, porque as pessoas mais pobres elas vão ter que votar, porque elas são forçadas a votar em determinado governador que é indicado pelo coronel, e o coronel é que acaba apontando para o seu trabalhador rural, para o seu camponês, quem é que vai ser votado por esse determinada pessoa. Isso é o voto de cabresto, né? E acaba fazendo com que essas pessoas votem no candidato que o coronel sugeriu, e esses candidatos eles vão fazer o quê? Vão fazer também trocas de favores com quem? Com o presidente. Isso se chama a política dos governadores. Troca de favores entre os governadores, que são eleitos através, né, dessa obrigatoriedade, dessa repressão que os coronéis vão fazer com a camada mais pobre, né, pessoas que votam, pessoas comuns, né, a partir de 21 anos, homens, porque a mulher não pode votar, eles vão ser forçados a votar um determinado candidato que o coronel indicou, e esse candidato, quando ele estiver no governo, ele vai fazer também as trocas de favores aí, apoiando esses coronéis, né, aí que apoiaram os governadores, e assim todo mundo se beneficia, ou seja, as oligarquias se beneficiam. Só que não se beneficia aí, com certeza, a camada mais pobre. E a política do café com leite, galera, em uma parceria entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, com certeza vai promover o revezamento da escolha do presidente. Basicamente, né, claro, é uma aula inteira aí para falar sobre a política do café com leite. Nós temos, inclusive, pensadores que nós trabalhamos, nós falamos sobre pesquisas historiográficas que falam sobre essa perspectiva aí, da ideia de que grupos ligados a São Paulo, ao café, à produção do café, aos cafeicultores, principalmente do oeste paulista, né? E nessa região aí que o café ele está em alta, ele está em produção muito grande, inclusive, né? O Brasil exporta café para o mundo todo, e também, ora é um presidente da República que se relaciona aí diretamente com São Paulo, que representa os paulistas, ora um que representa os mineiros, por isso que inclusive são detentores de gado, da criação de gado. Então, por isso é a política do café com leite. Essa política do café com leite vai acabar quando o Getúlio Vargas fizer a Revolução de 1930, mas ainda não é ao ponto em que chegamos. O que você precisa entender aí é que a presidência ela fica também, vocês podem perceber que a política do café com leite é uma estratégia também para manter essa oligarquia no poder, porque não tinha vez para oposições. Pessoal, vocês sabem, vocês participaram, né, do dia D de literatura de linguagens. Vocês sabem que a Semana da Arte Moderna ela completou 100 anos, e essa Semana da Arte Moderna, vocês não podem esquecer que ela está ligada ao contexto da República Velha também, porque essa Semana da Arte Moderna ela não foi feita pela camada mais pobre, ela foi controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política também do café com leite. No finalzinho, né, já chegando em 1930, no finalzinho dessa Primeira República que nós estamos revisando agora, foi decretada uma lei, que é chamada de Lei Aníbal de Toledo. É uma tentativa, essa Lei Aníbal de Toledo é uma tentativa dessa oligarquia de se manter no poder. Ela não foi, de fato, ela não alcançou seu objetivo, chamada de Lei Celerada, e foi estabelecida na presidência de Washington Luiz. É o último presidente antes do fim dessa Primeira República que nós estamos estudando. Combateu os chamados delitos ideológicos, porque, na verdade, o que está crescendo muito é o pensamento anarquista no Brasil, o comunismo, o socialismo, inclusive ele vai estar presente em 1922 com a formação, com a fundação do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, e aí, inclusive, isso com certeza é uma ameaça para o poder do Estado, principalmente, né? E pode se tornar enfraquecido com o pensamento de uma outra ideologia, de um outro sistema. Então ele coloca o Partido Comunista, que foi fundado também em 1922, fez 100 anos, poucas pessoas falam sobre isso,
nós temos 100 anos também, não só da Semana de Arte Moderna, mas também do PCB, do Partido Comunista do Brasil. E ele, com a Lei Aníbal de Toledo, se tornou ilegal, ou seja, quem colocou o Partido Comunista na ilegalidade e censurou a imprensa. Vocês têm, inclusive, uma imagem aí, não é só uma ilustração, é uma fonte de um jornal que fala sobre manifestações que acontecem e manifestações ligadas a esse socialismo que chega no Brasil, inclusive, com a chegada dos imigrantes. Pessoal, um dia você ainda vai olhar para trás e vai ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que levantaram você até a vitória. Muito obrigado e uma ótima prova para todos.